O que realmente expõe o medo de alguém poderoso não é o silêncio, mas o barulho. Não é a calma, mas o excesso de justificativas. E foi exatamente isso que o ministro Luiz Roberto Barroso mostrou ao tentar defender, em público, a condenação polêmica que colocou o Brasil no centro do debate internacional. E ele fez isso de um jeito tão desastroso que, em vez de reforçar a autoridade, passou a imagem de desespero. A expressão pensamento digitalizado virou piada, mas por trás da fala confusa havia algo muito mais sério. Era a confissão de quem já enxerga as consequências devastadoras do próprio ato. Barroso tentou bancar o machão, assumir frente contra Bolsonaro, segurar a narrativa de que o Supremo agiu com firmeza. Mas agora, a conta chegou. E o temor não vem de dentro, vem de fora. Vem de Donald Trump, que não apenas se manifestou, mas já anunciou um pacote de retaliações econômicas, diplomáticas e políticas contra o Brasil e, especificamente, contra magistrados ligados ao julgamento. Barroso, que decidiu se expor mais que seus pares, virou alvo favorito das críticas. E não pense que são apenas falas em entrevistas de televisão. Estamos falando de medidas concretas. Tarifas punitivas já aplicadas contra produtos brasileiros, cortes que impactam bilhões de dólares em exportações, derrubando o otimismo do mercado. Empresas brasileiras estão em alerta, agricultores desesperados, a própria economia de setores estratégicos já começou a sangrar. E Barroso sabe que cada centavo perdido vai se transformar em cobrança política e popular. E é aqui que eu preciso que você me ajude. Já deixa o like agora para que esse vídeo alcance muito mais brasileiros, porque essa situação não pode ser tratada como normal. A expressão pensamento digitalizado, usada pelo ministro para justificar 27 anos de prisão, se torna ainda mais ridícula quando lembramos da tese levantada por Luiz Fux, 12 horas de voto demolidor, em que ele desconstruiu todos os argumentos da maioria, mostrando que o caso não era sequer competência do Supremo e que se resumia à liberdade de expressão. Era a chance de Barroso admitir limites e respeitar divergências. Mas não, ele preferiu posar de firmeza. E ao fazer isso entrou em rota de colisão com o mundo. Trump não está sozinho nessa reação. Marco Rubio, secretário de Estado, classificou abertamente o julgamento como caça às bruxas. Christopher Landau, vice-secretário, acusou Moraes de destruir o Estado de Direito. E disse que as relações com o Brasil vivem seu pior momento em 2 séculos. Maria Elvira Salazar, deputada americana, foi taxativa. Fraude judicial é golpe de ditadores, não de democracias. Rick McCormick ousou mais. Chamou os ministros do STF de farsa humana. E Jason Miller, conselheiro direto de Trump, deixou claro que o governo não vai descansar até ver os responsáveis sendo punidos diariamente, lembrados como símbolos da destruição da democracia. Esse bombardeio de críticas não é fogo de palha. É uma campanha estrategicamente montada de várias frentes do governo americano. Quando o executivo e o legislativo dos Estados Unidos passam a falar a mesma língua contra práticas de outro país, você não tem um mero desconforto diplomático. Você tem o anúncio de que ações concretas virão em cascata. E Barroso sabe disso. Ele percebeu que não basta mais se esconder nos gabinetes de Brasília, que a narrativa interna de que o STF está apenas cumprindo sua missão não cola mais lá fora. Quando a maior potência do planeta diz que o que você faz é perseguição política, não há argumento que resista. Por isso a fala improvisada. Por isso a justificativa desesperada. Não foi força, foi medo. E se você está entendendo como a postura de Barroso desmoronou, comenta aí embaixo a palavra medo, para mostrar que você enxerga além do teatro que ele tenta montar. A realidade é clara. As chamadas sanções simbólicas não são simbólicas. Moraes já perdeu visto. Outros ministros já foram atingidos. O anúncio de Rubio promete que a lista vai crescer, que as tarifas, que já chegaram a 50% sobre alguns produtos brasileiros, estão atingindo em cheio produtores e exportadores. Imagine explicar para milhares de agricultores que o preço da soja desabou por causa de decisões do Supremo. Imagine justificar ao operário que perderá emprego porque o aço foi tarifado em nome de uma perseguição judicial interna.
É esse o pesadelo de Barroso. É esse o cenário que o fez perder a pose. A cada nova fala, tenta afastar a sombra da humilhação que se aproxima. Mas quanto mais ele fala, mais se incrimina. E aqui está o ponto que ninguém da grande mídia quer te dizer. Trump não está blefando. Trump já mostrou que age, e age rápido. O Brasil, que sempre tentou se equilibrar na relação entre potências, foi jogado no fogo por decisões internas que o isolaram. A ONU já ecoa críticas. Veículos de imprensa internacionais ridicularizam a tese do pensamento digitalizado como justificativa de sentença judicial. A imagem do país está em frangalhos no exterior. Por isso, compartilha esse vídeo agora em seus grupos. Essa verdade precisa alcançar mais gente, porque lá fora o Brasil já é tratado como exemplo negativo. Agora imagine o impacto interno a médio prazo. Com economia comprimida, com credibilidade internacional abalada, quem será responsabilizado? Não será o cidadão comum. Não será o agricultor que perdeu a exportação. Não será o operário do setor automotivo. A ira vai se voltar ao Supremo, aos nomes que protagonizaram o julgamento. E nessa lista Barroso aparece com destaque. Ele quis bancar o machão. Agora chora diante da tempestade que provocou. Essa ironia da história é das mais cruéis. O homem que presidia o Supremo, acostumado a impor sua narrativa, agora é obrigado a justificar cada gesto, cada frase, cada sentença. Não porque queira, mas porque foi encurralado. Porque a retaliação americana não é uma abstração, é realidade que já dói no bolso e na imagem do país. Os aliados políticos internos do STF, os partidos e veículos simpáticos tentam minimizar. Chamam as críticas de Trump de ingerência. Tecem discursos sobre soberania. Mas esse argumento morreu no momento em que o próprio Supremo tentou estender seus tentáculos para além das fronteiras nacionais, emitindo ordens a empresas como X e Rumble, tentando calar cidadãos protegidos pela primeira emenda nos Estados Unidos. Foi ali que a linha foi cruzada. Foi ali que Lula, Moraes e o próprio Barroso deram munição para a resposta. E agora não adianta posar de vítima. A comunidade internacional já viu o truque. Já percebeu a manipulação. E quando o mundo se volta contra você, o choro não é drama, é símbolo de impotência. Quero saber sua opinião. Você acha que Barroso vai conseguir resistir ao peso cada vez maior das retaliações? Ou acredita que ele já perdeu a guerra política e diplomática? Escreve aí nos comentários sua visão. Enquanto isso, o relógio segue marcando. Rubio prometeu novos anúncios. A próxima semana carrega tensão máxima. E cada novo comunicado será uma pá de cal na fama de neutralidade que Barroso ainda tenta sustentar. O jogo virou. E não foi a seu favor. A história registra momentos em que homens poderosos caíram não pela força de inimigos internos, mas pelo peso da pressão externa. Este parece ser um desses momentos. O homem que falava em pensamento digitalizado, como se fosse ciência jurídica agora, é descrito em bastidores como alguém atordoado, sem rumo, acuado. Se você quer continuar acompanhando essa novela que redefine os rumos do Brasil, aproveita agora e já se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque o que vem pela frente vai ser ainda mais revelador do que o que vimos até agora. E fica essa reflexão final. Talvez a pior punição para Barroso não seja o pacote de sanções. Talvez seja o rótulo que ficará para sempre marcado. O presidente do STF que chorou de medo ao tentar parecer forte. Um abraço